que está chegando aí, Natália Portinari, para falar sobre essa imagem. Enche a tela aí com aquela imagem. Eu quero aquela imagem do dinheiro no sapato. Agora, quanto tem aí? Difícil contar, hein? Você consegue, Josias, contar, Sakamoto? Quanto que tem aí de dinheiro? São notinhas de R$ 20. E nota de 20 é meio sacanagem, podia ser um pouco maior, né? Tipo, Achei aí meio seria pobre, achei meio pobrinho. É 20. troco, é troco, é troco. Literalmente, eu tava me evitando fazer esse É. comentário, porque a piada é horrível, mas é um pé de meia, né? Que É um horror! pé de meia. Michuruca, né? Michuruca. É um pé de É um meia. pezinho de meia. Pezinho de Ai, meia. gente, ó, vamos chamar a Natália Portinari, ela já tá pronta meia hora esperando a gente. Desculpa, Natália, não é por maldade, é pelo noticiário. Vocês entendem, ela veio de cor-de-rosa toda linda. Bom dia pra você. Bom dia, não, tudo bem, o Tudo noticiário bem. é quente hoje. Mas o que é isso? Já sabe quanto que tinha de dinheiro no sapato? Não sei, eu estava até lembrando aqui com a nossa conversa que quando saiu a foto, né, daquela apreensão na casa do Gedel Vieira Lima, dos 50 milhões, eu estava na redação e a gente fez um bolão para saber quanto que tinha. Podemos fazer de novo, porque a PF ainda não confirmou quanto que foi apreendido nesse sapato, mas é menos, provavelmente, do que os 220 mil que esse mesmo personagem aí, o Francisco Nascimento, jogou pela janela no ano passado, quando ele foi preso, né, na primeira fase aí da Operação Overclean. Então, quer dizer, é o mesmo E, bom, personagem, ô Natália, só para explicar, a Natália vai contar essa história, ela tá aqui para trazer a reportagem, tá na nossa página, é uma das mais lidas, uma operação hoje da Polícia Federal que justamente investiga desvio de recursos de emendas parlamentares, que é isso que a gente fala que acontece lá no Congresso, e pessoas ligadas a parlamentares que acabam tendo um dinheiro aí que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas que foi encontrado no sapato. Isso aconteceu agora pela manhã. Essa foto foi enviada pela polícia. A Polícia Federal encontrou esses maços de dinheiro escondidos dentro desse sapato, foi durante essa operação e foi na casa de Francisco Nascimento. Ele é vereador da cidade de Campo Formoso, que fica na Bahia, e ele é primo do deputado federal Elmar Nascimento, que é do União Brasil, também da Bahia. Os dois são alvo de investigação da Polícia Federal nessa operação da Overclean. E, como a Natália vai nos explicar agora, esse Francisco Nascimento, esse vereador, já foi envolvido também em outros casos. Estamos voltando para quem está conosco na TV. Estamos falando hoje de uma operação da Polícia Federal, busca e apreensão na casa de acusados de desvio de recursos a partir de emendas parlamentares. E o que chamou a atenção é essa foto que está circulando já aí por todas as redes, está na página principal do UOL, um sapato cheio de dinheiro. Ainda não se sabe quanto que tem nesse sapato, mas da onde é esse dinheiro, de onde veio, o que a Polícia Federal fala sobre essa investigação e esse personagem, Natália? Vamos lá, vamos entender o que é Campo Formoso, né? Campo Formoso é um município ali na Bahia, cujo prefeito Elmo Nascimento é o irmão do deputado Elmar Nascimento. E até o ano passado, o secretário executivo dessa prefeitura era o Francisco Nascimento, que hoje assumiu como vereador na cidade. E o Francisco Nascimento ele está sendo investigado por uma suspeita de participação em conluio em licitações ali da prefeitura, que teriam favorecido uma empresa chamada Alfa Pavimentações. Essa empresa, a PF encontrou algumas mensagens trocadas, inclusive pelo próprio Francisco, no momento da licitação, que mostra, né, que essas licitações elas estavam sendo direcionadas para que essa empresa ganhasse. Essas obras, né, de pavimentação, elas foram feitas com dinheiro federal, enviado, inclusive, por emendas do orçamento secreto direcionadas aí pelo deputado Elmar Nascimento, e a gente vê aí uma série de indícios, né, de participação aí desses integrantes da família nesse conluio. Hoje também teve operação na prefeitura de Campo Formoso, então o Elmo Nascimento ele também é investigado, e a gente tem também uma planilha
que foi encontrada pela Polícia Federal no ano passado, né, que é bom a gente lembrar, que indicava um pagamento de propina a um assessor do deputado Elmar Nascimento, né, chamado Amauri. Almari Nascimento também. Então ele também é outro personagem aí que tá envolvido, né, nessas suspeitas. E aí, bom, juntando tudo isso, o que a gente tem? A gente tem hoje a PF pela primeira vez fazendo uma investigação assim formalmente sobre o ex-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, que foi também indicado pelo Elmar, né? Tem um grampo, uma comunicação em que o Francisquinho, né, o Francisco Nascimento, ele fala que o Marcelo, olha, ele é uma indicação nossa, então toda a Codevasf, nacionalmente, a estatal, ela estava sob controle desse grupo político. E hoje a PF está olhando para isso para tentar entender se a Codevasf aqui em Brasília estava envolvida também nesses desvios, né, nessas fraudes que foram detectadas ali na prefeitura. E você falou que esse mesmo personagem, foi ele que jogou o dinheiro pela janela da outra vez? Exatamente, ele jogou dinheiro pela janela, ele foi preso preventivamente, foi solto no final do ano e agora está com o dinheiro no sapato. Então, é até interessante, né? Algumas pessoas me falaram, olha, tem que deixar claro isso, né, na matéria, porque as pessoas elas ficam um pouco chocadas, né, com como as coisas acontecem no Brasil, né? Ele foi preso jogando esse dinheiro pela janela e agora está de novo, aparentemente, aí, né, o que tudo indica, escondendo dinheiro de novo. Você fica chocado, Josias? Ou fica, como diz o Sakamoto, zero surpresa, né? Não, você sabe, Fabiola, que um dos problemas desse tipo de escândalo é a ausência da surpresa, sumiu o ponto de exclamação, né? As emendas parlamentares se consolidaram como uma modalidade de assalto de dinheiro público e a multiplicação dos roubos, uns puxando os outros, mostra que há uma perigosa normalização desse crime. E sumiu, de fato, o ponto de exclamação. E a falta de surpresa faz com que as verbas continuem sendo liberadas, como se nada tivesse sido descoberto nas mais de 80 investigações que correm no Supremo Tribunal Federal contra larápios que estão aí escondidos atrás de mandatos. Então prevalece agora as regras dessa emendocracia, que é um estranho regime em que a emenda parlamentar virou um outro nome para perversão, sem que nenhum pervertido precise se responsabilizar pelos resultados da devassidão. Então aí os deputados fingem que não está acontecendo nada, senador também. E não é a primeira vez, Fabíola, que isso ocorre. Por isso é que é mais preocupante, até certo ponto desanimador mesmo, né? Porque emenda é uma prerrogativa do parlamentar, liberar essas emendas é uma atribuição do Poder Executivo, em alguns casos até uma atribuição incontornável, porque as emendas foram se tornando obrigatórias, né? Mas, desde o evento do famigerado orçamento secreto, emenda virou um outro nome para maracutaia. Então, emenda vira kit de robótica superfaturado para escolas de Alagoas, emenda asfalta estrada de fronte da fazenda de um sujeito que estava até outro dia no Ministério das Comunicações, sentado na esplanada do Lula, desrespeitando o indiciamento da Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro. Chegou uma hora que veio a denúncia, não dá mais. Aí mandaram o ministro embora, mas botaram lá um substituto do mesmo partido, indicado pelo mesmo padrinho. Então, realmente, é uma situação desoladora, Fabíola, o que está acontecendo. E aí o sumiço do ponto de exclamação é parte do escândalo, porque já tivemos isso lá atrás, Fabíola, já teve até anões do orçamento. Quando o orçamento começou a virar problema, teve um escândalo comandado por anões do orçamento. Naquela época havia uma certa vergonha, alguns dos anões foram caçados, houve uma CPI. Depois disso tivemos escândalo da máfia dos sanguessugas, que com o dinheiro de emenda superfaturava compra de ambulância, que ia para as prefeituras. E aí, sem falar, isso aqui estamos falando de emenda, não estamos falando de mensalão, petrolão, então é mais um escândalo. Então o país está, Fabíola, submetido à síndrome do quase. O Brasil quase virou outro país quando botaram o Collor para correr,
quase virou outro país quando descobriram esses anões do orçamento. A gente está sempre na síndrome do quase. Agora está lá o Flávio Dino quase conseguindo estabelecer ou instilar, jogar dentro desse escândalo alguma moralidade. Mas a gente fica sempre no quase. E isso, o fato de estarmos quase resolvendo o problema é que nos entristece. Então, há uma certa normalização que se torna parte do escândalo, Fabiola. Bom, quais são os próximos passos? Nessa busca e apreensão não tem prisão, né, ô Natália? Tem? Não teve prisão. Tem uma prisão, mas foi incidental, que foi do pai do ex-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, na casa deles em Salvador, porque ele foi encontrado com uma arma que estava numa situação irregular, aparentemente, e aí ele foi preso. Ele que também é empresário, engenheiro civil, enfim, desse ramo aí também da construção civil.